gente terminou a inserção da resina. A gente tenta fazer a inserção da resina da forma mais harmônica e controlada possível. Claro que sem nenhum enceramento prévio, sem nenhum guia, a gente sempre acaba fazendo o dente um pouquinho maior, um pouquinho mais volumoso do que o do lado. Ó. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? O acabamento. O acabamento vai servir para a gente dar o formato que o dente vai ter que ter. Tá? Então, a gente começa a perceber, por exemplo, ó, que esse ângulo, o inciso distal do 11, ele é mais arredondado. E o meu que eu fiz aqui ficou muito vivo, ó, muito quadrado. Então, eu vou pegar o meu disco e vou fazer esse arredondamento. Eu noto também que esse mesmo ângulo disto-incisal, ele é menos pronunciado que o mésio-incisal. E o meu está ao contrário. Ó, o disto-incisal está mais pronunciado, está mais para incisal. Então, eu vou ter que reduzir um pouquinho essa borda. Então, para isso, a gente vai usar... O primeiro instrumento que a gente vai usar aqui vão ser os discos. Né? Então, a gente vai pegar aqui um sistema de discos, que vocês devem ter também, que são os discos Pop-On, né? E aí a gente tem várias marcas. A que vocês têm lá é da TDV, chama Praxis, tá? E aqui eu tenho o da TDV, eu tenho o da 3M e tenho o da Care também. Então eu vou usar aqui o da Care. Por quê? Porque esse da Care tem uma coisa muito legal, ó. O centro do disco aqui é de silicone, ó. Então, quando isso aqui se bater na nossa resina... Tá, vou fazer o zoom de novo. Se o disco bate na resina, ele não arranha, né? Nos outros, o disco é metálico ali, então ele pode arranhar. E esse daqui, ó, ele tem dois tamanhos. A gente pode ver aqui, ó. Tem um que é mais curtinho, ó. Opa, tá ali. E tem um outro que é maior, ó. Que serve para locais diferentes do dente. Tá? Sempre do mais escuro para o mais claro, né? Então, vamos pegar esse aqui. Colocar ele no meu mandril. Esse mandril é um mandril que ele tem uma fenda no meio, ó. Então, tu coloca ele dentro daquele anel ali. O disco tem um lado que brilha, ó. Esse não tem abrasivo, é o outro lado que tem o abrasivo. Então, tem que cuidar para não ficar lixando com o lado sem abrasivo, né? Senão não vai adiantar nada. Ó, eu simplesmente aperto ele ali, ó. E ele entra e fica preso ali. Tá? Vou prender ele lá no meu micromotor. E eu tenho aqui o meu disco para fazer o acabamento. Ó. Qual que é o detalhe, gente? Esse disco ele desgasta bastante, então tu tem que saber o que tu quer fazer. Muitas vezes a gente treina antes o movimento. Ó. Eu sei que eu quero reduzir um pouco essa incisal aqui. Ó. Então eu vou inclinar o disco, ó. Vou fazer esse movimento. Aí depois eu vou lá, aperto e... vou fazendo o movimento. Notem como eu já melhorei a inclinação. Ó. Aqui olhando de vestibular, a parte frontal, ó, eu estou percebendo que esse meu dente está muito vestibularizado em relação ao dente homólogo. Então eu já vou vir aqui, ó, e vou desgastar também um pouquinho o volume dele aqui, ó. Para ir dando a conformação. Olha ali, ó, na bordinha proximal também, ó. Tá? Vou fazer esse arredondamento aqui dessa bordinha. Eu estou controlando a aceleração aqui, ó. Essa borda aqui também está muito pronunciada, ó. Vamos criar uma meia ali na incisal, ó.
Então, a gente está criando o nosso incisivo central, se adequando ao que a gente tem no dentinho do lado, ó. Tá? Qual que é o detalhe desse disco, ó? A gente pode tirar ele aqui, ó. A parte abrasiva está aqui na frente, ó. Eu posso inverter ela, ó. Posso tirar o disco daqui, inverter. Opa, que não inverti, ó. Aqui, ó. E botar a parte abrasiva para dentro, ó. Assim eu posso vir aqui fazendo na lingual, ó. Para deixar ele melhor ali dentro, ó. Tá? Então, isso aqui que a gente está fazendo é o acabamento, é dando um formato para o dente. Tá? Vou pegar aqui um guardanapinho. O que é recomendável? Que a gente sempre faça isso com um pouquinho de uma gaze, ó, que vá molhando o nosso dente para a gente vendo o quanto que isso está influenciando na nossa estética. Tá? Então, o que a gente tem aqui, gente? Ó, o dente que já tem um formato adequado. Ele tem algumas nuances de detalhamento, que isso a gente vai fazer no acabamento, mas a gente tem o formato do dente adequado. Tá? Vamos pegar aqui agora uma lâmina de bisturi, número 12. E vou ali removendo algum excesso que eu tenho nas bordas, ó. E ali também, ó. Se eu tiver um excesso muito grande, a lâmina já vai cortando para mim e vai dando o acabamento que eu preciso. Aí, gente, é o seguinte, ó. A gente precisa esperar agora 7 dias para a gente fazer o acabamento final dessa restauração, onde a gente vai fazer todo o detalhamento desse dente. Mas a gente tenta não liberar o paciente com uma parte tão rugosa assim nesse primeiro momento. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos pegar umas borrachinhas, né, que vai fazer um acabamento inicial dessa nossa restauração. Então, aqui a gente tem, por exemplo, ó, essas cerdas. Isso aqui é um disco de cerdas, né? De carbeto de silício. Esse aqui é da American Burrs. E ele é bem legal porque ele faz esse acabamento inicial. Ele vai deixar uma certa lisura, com um mínimo de atrito, para que a gente possa liberar o paciente e esperar 7 dias depois para fazer o acabamento e o polimento final. Então, a gente vem ali com esse disquinho, ó. Ele é bem prático, porque ele entra bem nas proximais, ó. Ele é feito para ser usado com um pouquinho de água. A gente coloca um pouquinho de água ali no dente e ele vai liberando uma pastinha que vai dando um brilho inicial, vai dando uma lisura para o paciente poder ir para casa com esse dentinho, né? Para que depois, num segundo momento, a gente consiga fazer o acabamento e o polimento que a gente vai fazer numa outra aula daí.